Olá, apaixonados do Tubeflix. Sejam bem-vindos. Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e clicar no joinha. Se prepare, o romance vai começar. Vitória observava a casa de Hugo da calçada, hesitante. A mansão diante dela parecia um castelo distante e inacessível, tão diferente de sua vida simples e sem grandes luxos. A dor da perda do marido ainda estava fresca em sua memória, e os filhos pequenos, dependentes de sua força, a mantinham focada em seguir em frente. Porém, a necessidade de um trabalho para sustentar sua família a levou até ali. O anúncio para cuidar de um homem que havia sofrido um acidente e ficado paraplégico parecia ser a oportunidade que ela tanto procurava. Hugo era um importante milionário naquela cidade, conhecido por todos por ser um homem rude, arrogante e bruto com aqueles que o cercava. Ela apertou os lábios e subiu as escadas de mármore, sentindo o peso da responsabilidade. Bateu a porta com suavidade, sabendo que a sua vida estava prestes a mudar de maneira irrevogável. Vitória se viu no meio de dezenas de concorrentes, mas todas desistiam da vaga após o mordomo contar para elas como seriam as regras do trabalho. Ao chegar a sua vez, Vitória sabia que não poderia escolher muito, afinal de contas ela precisava daquele emprego para sustentar a sua família, pois ela era viúva e não tinha mais ninguém por ela. Após diálogo com o mordomo, Vitória aceitou as condições de trabalho impostas. Hugo estava no interior da casa, esperando por ela. Ele sabia que a chegada de uma nova cuidadora não era algo agradável para ele. Desde o acidente, ele havia se afastado de todos, refugiando-se em sua amargura e orgulho ferido. Para ele, ninguém poderia entender o peso de sua dor, e menos ainda uma mulher simples, sem status ou recursos, que parecia uma intrusa naquele mundo de frieza e luxo. Quando Vitória entrou, ele a recebeu com um olhar frio, sem dizer uma palavra. O ambiente, repleto de móveis caros e decorações requintadas, contrastava com a expressão de desespero que ele tentava esconder. Hugo não queria ver a dor nos olhos de ninguém. Não queria ser visto como fraco. Apenas queria manter-se distante, isolado em sua tristeza. "Preciso de você para começar logo", disse Hugo com uma voz rouca, sem ânimo. Ele nem olhou para ela enquanto falava, deixando claro que a trataria com indiferença, como fazia com todos que entravam em sua vida. Vitória respirou fundo, já conhecendo o tipo de pessoa com quem teria de lidar. Ela precisava daquele emprego, não podia se dar ao luxo de se abalar pelas palavras de um homem tão marcado pela dor quanto ele. A casa era grande, mas seu coração, ela sabia, estava ainda maior. Ela estava ali para ajudar, não para ser aceita. E ela precisava daquele emprego. Sem palavras adicionais, ela se dirigiu à cadeira de rodas de Hugo e, com um movimento cuidadoso, ajustou-o de maneira que ele se sentisse mais confortável. Não havia um sorriso, não havia cordialidade. Mas a preocupação estava ali, silenciosa, apenas esperando o momento certo para se fazer visível. O primeiro dia foi um teste de paciência para a Vitória. Hugo, com sua postura arrogante, não facilitava em nada. Logo de manhã, ele a observou com um olhar desdenhoso enquanto ela se aproximava para ajudar com a medicação. Ela fez tudo o que podia com cuidado e profissionalismo, mas ele parecia intencionalmente resistir a qualquer gesto de ajuda. "Você acha que pode me ajudar? Como uma mulher pobre e sem experiência pode fazer isso melhor do que eu sozinho?" Ele disparou com a voz áspera, como se estivesse tentando desestabilizá-la. "Eu não preciso de ninguém para me cuidar. Eu me basto." Vitória, que já enfrentará tanto em sua vida, não se deixou abalar. Sabia que a atitude de Hugo vinha de uma dor profunda, mas isso não a impedia de fazer seu trabalho da melhor forma possível. Ela ajustou a cadeira de rodas dele sem responder, sentindo a tensão no ar, mas mantendo sua postura firme. Ele observava cada movimento com desconfiança, como se estivesse esperando que ela cometesse um erro. Quando ela tentou ajudá-lo a comer, Hugo recusou com um gesto brusco. "Eu não preciso de uma serviçal. Já fui dono de tudo, já fui alguém. Não vou aceitar que você me trate como um inválido." Hugo, tomado pela fúria, arremessou a xícara no chão. O café se espalhou no chão e ele olhou para Vitória com um olhar de provocação e perguntou: "Você não vai limpar?"
Vitória respirou fundo, mas permaneceu calma. As palavras dele eram venenosas, tentando desestabilizá-la. Ele queria afastá-la, queria que ela o odiasse para que pudesse continuar se sentindo superior. Mas ela não podia, nem queria, cair nesse jogo. Ela pegou um pano de chão e começou a limpar a sujeira que Hugo havia feito. Enquanto isso, ele resmungava dizendo: "Eu odeio erros." Ela sabia que havia algo mais por trás daquela fachada de arrogância. Hugo não estava apenas rejeitando a ajuda de alguém que considerava inferior, ele estava se recusando a aceitar que a vida tinha mudado para ele de maneira irreversível. A dor que ele escondia por trás das palavras era algo que ela compreendia muito bem. Mas também sabia que, se fosse ceder à hostilidade, não conseguiria ajudá-lo. "Não sou uma serviçal", ela disse suavemente, mas com firmeza, enquanto limpava o chão onde ele jogou a xícara com café. "Sou uma pessoa que também carrega suas próprias dores. E estou aqui para ajudar. Não quero nada mais do que cumprir com o meu trabalho." Hugo ficou em silêncio por um momento. Ele não esperava que ela reagisse com tanta tranquilidade, o que de alguma forma o incomodou ainda mais. Ele estava tão acostumado a ser o centro das atenções, a manipular as pessoas ao seu redor, que nunca imaginou que alguém poderia tratá-lo de igual para igual. "É melhor você se acostumar com isso", ele resmungou, virando-se para a janela, como se estivesse tentando afastar os pensamentos desconfortáveis. "E não pense que vou facilitar para você. Nada no meu mundo será fácil, muito menos você." Vitória se retirou para o outro lado da sala, sem uma palavra. Estava exausta, mas a raiva de Hugo não a afetava. Ela sabia que teria que ser paciente. Ela precisava daquele serviço para o sustento dos seus filhos, então, cada humilhação de Hugo ela tentava não absorver e continuava o seu serviço. O segundo dia foi ainda mais difícil para Vitória. A hostilidade de Hugo estava em seu auge. Ela sabia que seu trabalho não seria apenas cuidar das necessidades físicas dele, mas também lidar com seu orgulho ferido e a raiva interna que ele projetava para todos ao seu redor. Hugo estava especialmente agressivo naquela manhã. Ela chegou à mansão logo cedo, como combinado, e o encontrou na sala de estar, tentando se posicionar sozinho na cadeira de rodas. Ele havia se esforçado para sair da cama e, no processo, derrubado um dos controles remotos no chão. Tentava, sem sucesso, pegar o aparelho debaixo da mesa. "Eu posso fazer isso sozinho", ele rosnou, olhando para ela, que se aproximava com cautela. "Senhor Hugo, deixe-me ajudá-lo", disse Vitória, com a voz suave, mas firme. Ela sabia que, mesmo que ele não pedisse, ela precisava ser assertiva em seu trabalho. A cada movimento que fazia, ele resistia. Cada tentativa de ajudar se transformava em um pequeno desafio para ele, e a cada tentativa de vitória, ele ficava mais irritado. "Você acha que pode fazer isso melhor do que eu? Como uma mulher pobre e insignificante vai me ajudar a me levantar?" Hugo gritou, sua voz cheia de desprezo. "Você não entende nada sobre o que é ser alguém. Eu fui alguém. Eu tinha tudo, e agora sou apenas um fardo." Vitória sentiu a raiva crescer dentro de si, mas controlou. Sabia que esse era o ponto crítico. Não podia ceder à hostilidade dele, mas também não podia ignorar o sofrimento por trás de suas palavras. Hugo estava lutando contra a própria imagem, contra o homem que ele um dia foi e que agora não existia mais. "Eu entendo mais do que você pensa", disse ela, com calma. "Eu também perdi alguém importante, Hugo. Eu também sei o que é ver tudo desmoronar de repente. A diferença entre nós é que eu não sou orgulhosa demais para pedir ajuda." Hugo ficou em silêncio por um instante, seus olhos se estreitando ao perceber que Vitória não se intimidava com suas palavras. Ele, que sempre teve o controle de tudo, não sabia como reagir à sinceridade dela. Ele tentava se afastar da realidade, convencido de que poderia ser forte o suficiente para enfrentar tudo sozinho. Mas as palavras de Vitória o atingiram de forma diferente, algo que ele não esperava. "Você não sabe o que é viver comigo mesmo", ele retrucou, tentando encobrir sua vulnerabilidade com mais raiva. "Você nunca vai entender."
Talvez eu nunca entenda completamente, respondeu Vitória, sua voz suave, mas segura. Mas se você me der uma chance, posso tentar. E, se eu não puder entender tudo, pelo menos vou estar aqui para ajudá-lo no que for necessário. E talvez, aos poucos, você consiga entender o que é depender dos outros e encontrar força nisso. Hugo não respondeu imediatamente. E de repente ele começou a gritar: eu nunca irei depender de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu não preciso que uma mulher cuide de mim e que me diga o que devo fazer. Ele mandava Vitória sair de perto dele aos gritos: saia daqui, vamos, vá embora. Volte para sua vida vazia e insignificante. Vitória saiu imediatamente de perto dele, o deixando sozinho e admirada em ver que aquele homem bruto e cheio de arrogância, a muralha impenetrável, estava se desmanchando em lágrimas. Com o passar do dia, quando Vitória voltou à sala onde Hugo permaneceu toda a manhã para levá-lo ao banho, pois Vitória fazia todas as funções, desde tirá-lo da cama, alimentá-lo, dar o seu banho e novamente levá-lo para a cama, a resistência dele parecia diminuir, mas ele ainda não estava pronto para admitir que precisava de ajuda. Sua raiva era sua forma de se proteger, de manter o controle sobre uma situação que já havia escapado de suas mãos. Porém, o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer palavra que ele tivesse dito. Vitória começou a ajustar a posição dele na cadeira de rodas, fazendo o possível para não parecer que estava forçando sua ajuda. Durante aquele momento tenso, ela sentiu que, de alguma forma, ele estava começando a ver nela algo mais do que uma simples funcionária. Talvez, ele não soubesse como lidar com isso ainda, mas ela já podia sentir o peso de sua resistência se desfazendo um pouco. Quando ela terminou o seu banho e vestiu nele roupas limpas, ele apenas a observou, sem falar nada. Não era um olhar de gratidão, mas era diferente. Talvez, na solidão do seu sofrimento, Hugo ainda não soubesse reconhecer a empatia que ele tanto necessitava. Hugo já vivia naquela condição há 5 anos. Antes do acidente que o deixará naquele estado, ele era um homem ativo, conhecido e respeitado por todos. O 4º dia foi mais cansativo do que Vitória imaginava. Hugo, embora ainda mantivesse uma fachada de raiva, agora parecia mais cansado, mais vulnerável. Ele não gostava de admitir, mas a dor física e emocional estava cobrando seu preço. No entanto, isso não impediu que ele continuasse a tentar lutar contra os próprios limites, como se sua raiva pudesse manter as dificuldades à distância. Na manhã daquele dia, Hugo acordou particularmente irritado. Ele estava suando frio, com a respiração ofegante, e isso só fez com que sua hostilidade aumentasse. Quando Vitória entrou no quarto para ajudá-lo a se levantar, ele a olhou com um olhar ameaçador. Hoje não quero ninguém perto de mim, ele resmungou, tentando se afastar enquanto se esforçava para se sentar na cama. O esforço parecia doloroso, mas ele se recusava a pedir ajuda. Vitória, sentindo a tensão no ar, tentou mais uma vez ser paciente. Senhor Hugo, você precisa de ajuda. Eu estou aqui para isso. Não preciso de ninguém, ele gritou, um fio de desespero na voz. Eu posso fazer isso sozinho. Não sou uma criança. Vitória deu um passo atrás, respeitando seu espaço, mas sem deixar de observá-lo com atenção. Ela sabia que ele estava se afogando em sua própria raiva. A cada tentativa de ele agir como se fosse o mesmo homem de antes, ele se feriria ainda mais. A dor emocional estava se tornando mais visível do que a física. Ele se esforçou tanto para levantar-se da cama que, ao tentar se ajustar na cadeira de rodas sozinho, perdeu o equilíbrio e caiu. A cena foi rápida, mas impactante. Hugo ficou imóvel no chão, o rosto vermelho de frustração e dor. Vitória correu até ele, sem hesitar, e, com muito cuidado, o ajudou a se levantar. Eu avisei que não podia fazer isso sozinho, ela disse, sua voz suave, mas cheia de preocupação. Hugo a olhou com ódio, sua raiva agora misturada com um traço de vergonha. Você não tem o direito de falar assim comigo, ele rosnou, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam cair. Vitória, no entanto, não se importava com as palavras dele. Ela o ajeitou na cadeira de rodas, sua expressão tranquila, embora o coração apertado pela dor que ele tentava esconder. Eu só estou tentando ajudá-lo, ela respondeu, com mais calma.
Eu sei que você odeia depender de alguém. Mas você precisa, Hugo. Não tem vergonha nisso. Hugo ficou em silêncio por um momento. A raiva ainda estava ali, mas havia algo novo também, um reconhecimento silencioso da necessidade de ajuda. Ele olhou para ela, e dessa vez, a expressão em seu rosto não era de desprezo, mas de confusão. Como se ele estivesse começando a perceber que a luta não estava apenas contra seu corpo, mas contra a sua própria ideia de fraqueza. Vitória suspirou, mas manteve a calma. Ela sabia que o dia seria longo, que ele ainda teria muitos momentos de resistência. Mas ela também sabia que, se conseguisse manter sua paciência, algo mudaria com o tempo. Vitória deixou Hugo no quarto, e seu mundo escuro e solitário e foi organizar os demais serviços que ela tinha naquela imensa mansão. Ao passar pelo escritório de Hugo, um escritório antigo que ele não mais acessava, Vitória viu a porta aberta e decidiu entrar. Era a primeira vez que ela entrava naquele ambiente da casa. No escritório de Hugo haviam inúmeras fotos dele em momentos felizes, ele parecia uma outra pessoa, era a primeira vez que Vitória via Hugo sorrindo. Ao olhar para a mesa, Vitória viu um jornal e isso chamou a sua curiosidade. O jornal marcava a data de 5 anos atrás e uma manchete chamou a sua atenção. Lá estava escrito: o empresário Hugo Vittini, conhecido no mundo dos negócios por sua influência, sofreu um trágico acidente após descobrir que a sua esposa, Vitória, notou que essa parte da reportagem estava rasgada. Mas o que teria acontecido com a esposa do Hugo? O que ele teria descoberto ao ponto de ter provocado esse trágico acidente? Vitória saiu do escritório com aquilo fixo na sua mente. O que será que aconteceu com Hugo? O quinto dia começou como todos os outros, mas algo estava diferente. Hugo, de alguma forma, parecia mais cansado, mais fragilizado. Ele passava horas na mesma posição, olhando para o nada, como se a dor física fosse um reflexo da dor que ele carregava em sua alma. Vitória percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela o encontrou na manhã daquele dia com os olhos vazios, quase perdidos. Senhor Hugo, o que está acontecendo? Ela perguntou, aproximando-se dele com cautela, sabendo que ele poderia rejeitar qualquer tentativa de aproximação. Ele a olhou, os olhos vermelhos e cansados, e pela primeira vez em semanas, não houve hostilidade em seu olhar. Eu não sei mais quem sou. Eu não sei como viver assim. Eu estou perdido, Vitória. As palavras dele foram como uma descarga elétrica em seu coração. Ela nunca imaginou que ele fosse se abrir dessa forma, especialmente depois de tanto tempo de resistência. Mas ali, naqueles olhos, ela viu algo mais profundo do que a raiva ou a arrogância. Ela viu uma vulnerabilidade genuína, um pedido silencioso de ajuda. Vitória não hesitou. Ela se ajoelhou ao lado dele, sem pressa de falar, mas com um olhar cheio de compreensão. Você não está sozinho, Hugo, disse ela, suavemente. Eu estou aqui. E mesmo que você não tenha mais o controle de muitas coisas, você ainda tem o poder de escolher como lidar com tudo isso. Ele olhou para ela, um pouco desconcertado. Aquelas palavras não eram apenas um consolo, mas uma verdade profunda. Ela não estava ali por obrigação, estava ali porque precisava do trabalho, mas parar para ouvi-lo era porque se importava. Ele sentiu algo se quebrar dentro de si, algo que ele vinha tentando manter intacto para não se sentir fraco. Mas ele não era fraco por precisar dela. Ele era humano. Hugo começou a chorar de forma incontrolável. Vitória não sabia como reagir, mas ela disse a ele: Hugo, põe para fora o que te atormenta, o que te deixa angustiado, o que transforma as lindas manhãs do seu dia em nuvens escuras. Olha lá fora, que dia lindo, você precisa aproveitar o presente que é a vida, estar vivo é uma bênção. Hugo ficava sem palavras ao ouvir as palavras doces e profundas de Vitória, e então ele disse: eu era apaixonado por minha esposa, fazia tudo por ela, até que um dia descobrir que ela estava me traindo. Para mim aquilo era inacreditável, pois como poderia aquela mulher que eu tanto amava e tratava bem me trair? Eu colocava o mundo aos pés dela, ela era o meu sonho de construção familiar. Uma tarde, enquanto eu estava no meu escritório e me preparava para presenteá-la com uma viagem para Dubai, recebi uma telefonema e quem estava do outro lado dizia: vá até tal motel e lá você verá a sua esposa com o seu amante.
Sem pensar muito eu corri em direção àquele motel. Eu não queria acreditar que aquilo seria verdade, e eu pensava, eu confio nela, mas o porquê estou indo verificar se essa informação é verdadeira? Isso é mentira, ela não faria isso comigo, nós nos amamos. Ao chegar lá me deparei com ela, o amor da minha vida, em uma cena íntima com o meu melhor amigo. O amigo que considerava como irmão, que frequentava a minha casa, que eu compartilhava a minha vida. Mas eles haviam me traído, e quando me viram tentaram ainda se justificar. Eu os deixei naquele quarto e entrei no meu carro. Minha cabeça parecia que iria explodir, eu não conseguia raciocinar. Eu, o marido que sempre a respeitou, a honrava como esposa, fazia questão de demonstrar a ela o quanto a amava, e ela foi capaz de fazer tudo aquilo comigo. Ao sair desesperado daquele motel, sofri um acidente. Na realidade o desejo era de perder mesmo a vida, pois a vida já não faria mais sentido sem a minha esposa. E mesmo após tudo isso, após todo o sofrimento, ela optou em continuar com o meu ex-melhor amigo. Você realmente acha que eu posso superar isso? Ele perguntou, a voz rouca e trêmula. Vitória sorriu, pela primeira vez desde que começara a trabalhar para ele. Eu não só acho, Hugo. Eu sei. Por um instante, Hugo ficou em silêncio. O som da casa parecia desaparecer, e ele se viu, de repente, com a mente clara. Não eram só os desafios do corpo que o impediam de seguir em frente. Era o medo de se entregar novamente ao mundo, de se permitir ser vulnerável, de confiar nas pessoas. Ele virou-se lentamente para ela, e antes que qualquer palavra saísse de sua boca, algo dentro de seu peito se abriu. Ele sentiu uma onda de gratidão e de algo mais, algo que ele não sabia que estava acontecendo até aquele momento. Ele precisava dela. E, talvez pela primeira vez, ele aceitava isso. Dela, seu calor, a calma que ela trazia para sua vida tumultuada. De repente, ele não queria mais apenas a ajuda dela. Ele queria mais. Ele queria ser um homem completo novamente, ao lado dela. Então, sem mais palavras, ele a beijou. Vitória ficou sem palavras e ele prontamente pediu perdão. Me desculpa, Vitória, me perdoe por isso. Ela não conseguia responder, mas com um gesto, ela levantou as suas mãos em forma de carinho no seu rosto. Hugo era um homem lindo e gentil. O homem que toda mulher desejaria viver um romance, ter por perto. Ele era delicado, forte, os seus olhos brilhavam mostrando a bondade do seu coração. Vitória devolveu o beijo a Hugo, desta vez, ela o beijou. O beijo foi suave no início, como se ambos estivessem testando os limites do que a outra pessoa poderia oferecer. Mas logo, o beijo se intensificou, como uma chama que arde e se espalha. Hugo estava entregando-se a algo que não sabia que existia em sua vida, a verdadeira conexão com outra pessoa. Vitória o beijava com ternura, mas também com força, como se dissesse sem palavras que ela estava ali para ficar. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, os corações acelerados. Hugo olhou para Vitória, e pela primeira vez, não houve mais raiva, nem medo. Ele sorriu de uma forma genuína, algo que ela não via nele desde o acidente. Ela sorriu de volta, tocando seu rosto com carinho. Eu acho que estou começando a entender o que você quis dizer, Hugo disse, sua voz cheia de emoção. A cura não vem só do corpo. Ela começa no coração. Sim, Hugo. E seu coração está pronto para seguir em frente. Com os olhos brilhando, Hugo pegou sua mão, e os dois ficaram ali, em silêncio, sem precisar dizer mais nada. Eles sabiam que algo havia mudado. E, juntos, poderiam reconstruir suas vidas, não apenas como cuidador e paciente, mas como duas pessoas que haviam se encontrado na fragilidade e na força do outro. Hugo continuou o seu tratamento e ele evoluía todos os dias. Certo dia ele chamou Vitória e disse a ela que não queria mais que ela fosse a sua cuidadora. Vitória, sem entender muito bem, olhou para ele com um olhar aflito, afinal de contas ela precisava daquele serviço, e antes que ela pudesse falar qualquer coisa ele completou: Vitória, você quer namorar comigo? Você quer namorar com esse homem bruto, rude? Vitória parecia não acreditar no que ouvia e prontamente respondeu: sim, eu quero.
Naquele mesmo dia eles contrataram uma nova cuidadora e Vitória fazia a fiscalização do seu trabalho. Hugo pedia a Vitória que levasse os seus filhos para a mansão e as crianças amavam passar as tardes ali. Hugo amava criança e era o seu sonho ser pai. Em uma tarde, quando eles estavam resolvendo algumas questões no escritório, Hugo chegou pertinho de Vitória e começou a beijá-la. Vitória retribuiu o carinho e se envolveu. Apesar das condições de Hugo, ele continuava a ser um homem viril, cheio de desejo. E Vitória, que antes já havia conhecido as partes especiais de Hugo, naquele momento viu como o amor dele era grande por ela, ela ficava encantada. Hugo, um homem extremamente romântico, e naquela tarde eles se amaram intensamente, o fogo da paixão ardia naquele escritório. Os sussurros de amor dentre eles dois parecia as notas de uma música quente e romântica, não tinha fim, aquele momento soava como a eternidade. Dois corpos apaixonados e que ardiam na paixão incendiavam o espaço. Todos os dias eles se amavam no escritório, se amavam 1, 2, 3, 4, 5 vezes em uma tarde. Hugo se sentia o homem mais feliz desse mundo. Ele descobriu o sentido da vida ao lado da mulher que agora ele amava e que faria tudo por ela e por seus filhos que ele já considerava como seus. Hugo perguntou a Vitória se ela não se importaria se os filhos dela o chamassem de pai. Vitória começou a chorar naquele momento e disse que não. Eles não perderiam a memória do pai biológico que também os amava, mas ganhariam um pai de presente. Um pai que seria um amigo e companheiro deles. Após dias de muito tesão e amor no escritório, Vitória presenteou Hugo com uma grande notícia: ela estava grávida. Hugo se encheu de alegria. Naquele momento ele passou a ser o homem mais feliz do mundo. Ele dizia a Vitória: Vitória, meu amor. Obrigada, obrigada por esse presente. Nós teremos mais um filho. Vitória, você quer se casar comigo, minha dama? Prontamente Vitória disse que sim, e a partir dali Vitória e Hugo construiriam a sua família à base de muita resiliência, empatia e amor. Apaixonados do Tubeflix, me conta o que você achou dessa história? E não esquece de me dizer o seu nome e de qual cidade você assiste, quero te conhecer. Beijos e até o próximo romance.